Você já se perguntou de que os alimentos são constituídos? Você conhece os componentes daquilo que você come? Olá, eu sou Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. Os alimentos são constituídos de macronutrientes e micronutrientes. Os micronutrientes são vitaminas e minerais. Micro de pequeno, pois precisamos de pequenas quantidades. Então, não deve ser difícil conseguir os micronutrientes, não é mesmo? O corpo humano é como uma máquina, e para o seu bom funcionamento precisamos de energia, ou seja, precisamos de macronutrientes, que são somente 3: carboidratos, proteínas e gorduras. Mas gordura não entope as artérias? Proteína não lesa os rins? E o que faz o carboidrato? Quem é o vilão nessa história? Continue assistindo e tire as suas próprias conclusões. A água é a substância mais abundante do corpo. Em seguida vêm as proteínas, presente nos músculos, ossos, pele, membranas das células, enzimas, transporte de hormônios e anticorpos. E depois a gordura. Macronutrientes são nosso combustível. 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias. Caloria? Sim, é o calor, a energia, o combustível que precisamos para nos manter vivos. Já 1 grama de gordura fornece 9 calorias e 1 grama de proteína fornece 4 calorias. Mas nem só de combustível o corpo humano precisa. Ano após ano ele precisa de constantes reparos e construção. E quem faz isso são as proteínas. Então, simplificando, carboidratos e gorduras têm função energética e as proteínas têm função estrutural. Proteínas são como tijolos, que vão reparar nossos buracos e construir nossas enzimas, hormônios e nossos músculos. Sendo assim, podemos pensar no alimento como uma relação entre proteína e energia, isto é, proteínas e carboidratos mais gorduras. Todo alimento tem uma certa quantidade de proteína e de energia. E todo ser vivo tem um alvo nutricional ao ser alcançado, isto é, certa quantidade de proteína e energia a serem adquiridos através da alimentação. Quanto maior a quantidade de proteína e menor a quantidade de energia de um alimento, maior será a relação proteína e energia, e mais nutritivo é o alimento. Os animais tendem a consumir mais energia caso não tenham alcançado a sua meta de proteína, e então armazenam esse excesso de energia na forma de gordura. Você sabia que a saciedade pode ser regulada pelo consumo de proteína? Paramos de comer quando alcançamos nosso alvo proteico. Então, se você ingerir energia, isto é, carboidratos e gorduras, e não gastar essa energia, o seu corpo vai estocar essa energia na forma de triglicerídeos no seu tecido subcutâneo, isto é, no tecido logo abaixo da pele. Cada indivíduo tem um limite de estoque de energia no subcutâneo. Se você continuar a ingerir energia e não gastá-la, e lotar o limite de estoque do seu tecido subcutâneo, essa energia, na forma de triglicerídeos, vai extravasar para o seu sangue e vai acumular nos seus órgãos da barriga, seu fígado, seu pâncreas, e tais órgãos podem entrar em disfunção. O que antes era só gordura subcutânea, passou a ser gordura abdominal. É aí que surge o problema da resistência à insulina. Um fígado gorduroso pode virar uma hepatite ou até mesmo cirrose, e um pâncreas gorduroso pode deixar de produzir a insulina e torná-lo diabético. Por isso, prefiro alimentos de alta relação proteína e energia, ou seja, muita proteína para pouco carboidrato mais gordura. Os carboidratos mais conhecidos são lactose, é o açúcar do leite, sacarose, é o açúcar de mesa. Lembre-se, açúcar é açúcar, não interessa se é branco, mascavo, demerara, mel, orgânico ou de coco. Açúcar é a mesma molécula, não importa de qual planta venha. Amido é o açúcar das plantas. E fibras são carboidratos que não conseguimos digerir e, portanto, não são absorvidos. Saem nas fezes e não têm impacto na sua glicose do sangue.
Então lactose, amido e sacarose são digeridos e no final são absorvidos na forma de glicose. Resumindo, carboidrato vira glicose. Aqui vai uma lição. Nem toda glicose é doce. Existem carboidratos bons e ruins. Os bons são os naturais, amido dos vegetais e lactose do leite. Os ruins são os refinados, sacarose e farináceos, tais como farinha de trigo, de milho, de arroz, de mandioca. As gorduras podem ser saturadas, destaque para carnes, ovos e laticínios, monossaturadas, destaque para o azeite de oliva, poliinsaturadas, destaque para o ômega 3, que está presente no óleo de peixe, sementes como chia, linhaça e oleaginosas, e o ômega 6, presente nos óleos refinados extraídos de sementes, tais como milho, soja, canola, girassol, e também presente em oleaginosas, e a gordura trans, presente na margarina e produtos industrializados. Gorduras são digeridas e, no final, absorvidas na forma de ácidos graxos. Os ácidos graxos formam os triglicerídeos. Existem gorduras boas e ruins. As boas são as naturais, do abacate, coco, azeitona, oleaginosas, carnes, ovos e laticínios, importantes para o cérebro, retina e coração. As gorduras ruins são as artificiais, a gordura trans. As proteínas podem ser de origem animal, carnes, ovos, laticínios, ou de origem vegetal, as leguminosas, por exemplo, feijão, lentilha, grão de bico. As proteínas são digeridas e no final são absorvidas na forma de aminoácidos. Não existe proteína ruim, qualquer proteína é boa, exceto para os celíacos, que não toleram glúten, fenilcetonúricos, que não toleram a fenilalanina, e portadores da doença da urina do xarope de bordo, que não toleram aminoácidos ramificados. De modo geral, alimento de origem animal possui relação proteína e energia maior que o alimento vegetal. Ou seja, para atingir a meta proteica diária, é muito provável que você vai ingerir mais energia com alimento de origem vegetal do que de origem animal. Alimentos de origem animal são mais concentrados em proteínas, enquanto que alimentos de origem vegetal são mais diluídos em proteínas. Então, se você é vegano ou vegetariano, prefira alimentos pobres em amido, ao invés de ricos em amido, se você não quer engordar. Você conhece as partes comestíveis de uma planta? Uma planta comestível possui raiz, caule, frutos, sementes, este conjunto conhecido como legumes, folhas e flores, estes conhecidos como verduras. São exemplos de verduras: alface, repolho, couve, brócolis. As sementes podem ser leguminosas, dão em interior de vagens, feijão, lentilha, grão de bico, soja, amendoim. Grãos cereais, arroz, milho, trigo, aveia, cevada e tudo o que é feito com eles, como pães, massas, biscoitos e cerveja. Oleaginosas, castanhas, nozes, avelãs. Os frutos podem ser doce ou não. Fruto não doce, ou fruto propriamente dito, é representado pelo tomate, berinjela, pepino, abóbora. Fruto doce é a fruta, maçã, laranja, banana. O caule da planta pode ter o formato achatado, conhecido como bulbo, temos o alho, cebola, ou formato arredondado, conhecido como tubérculo, batata inglesa, inhame. Já as raízes são beterraba, cenoura, batata doce, mandioca. Então, são vegetais ricos em amido, leguminosas, grãos cereais, frutas mais doces, como banana e uva, tubérculos e raízes. São vegetais pobres em amido, todas as verduras, frutas menos doces, como abacate, frutas vermelhas, limão e coco, frutos e bulbos. O homem pré-histórico caçava e, portanto, era ativo. O homem moderno é sedentário. O alimento da caça tinha alta relação proteína e energia, isto é, era concentrado em proteína. Já o alimento moderno vem pronto e embalado, tem baixa relação proteína e energia, isto é concentrado em carboidratos refinados, como açúcar e farináceos, e gorduras refinadas, como os óleos vegetais.
O homem pré-histórico jejuava, pois o alimento nem sempre era disponível, ou então não tinha fome e ficava saciado com a caça. Já o homem moderno come de 3 em 3 horas, pois tem fome e não se sente saciado, e está rodeado por padarias e supermercados. Na era pré-histórica, alimento era para nutrir. Na era moderna, alimento é para dar prazer e socializar. Antigamente, comida era de verdade. Atualmente, comida é processada. Ela foi estudada e desenvolvida para dar prazer e levar ao consumo exagerado. Uma frase de efeito para o homem pré-histórico seria: você é o que você come. Para o homem moderno, você come o que você é. Vivemos numa sociedade cada vez mais ansiosa e depressiva. Evoluímos do homem pré-histórico, mas estamos traçando nosso caminho para a extinção da forma que estamos nos alimentando. Anote essas dicas de ouro. Encare o alimento como forma de nutrir, e não somente como forma de prazer. Prefira comida de verdade, natural. Elimine comida artificial, processada. Não coma de 3 em 3 horas. Jejuar tem benefícios. Seu organismo pode utilizar a energia dos triglicerídeos acumulados no seu tecido subcutâneo e nos órgãos da sua barriga. Carboidratos e gorduras são fontes de energia. Se você está acima do peso, não acumule mais energia. Use seu estoque acumulado de energia. Carboidrato é o macronutriente que mais eleva a insulina. Quanto mais carboidrato, maior a necessidade de insulina. Então, se você tem resistência à insulina ou é diabético, saiba que seu organismo não tolera carboidrato. Então, restrinja. Se tiver dificuldades em restringir carboidrato, comece por eliminar os refinados, tais como açúcar e farináceos. Mas não vai faltar glicose para o cérebro? Não, glicose não precisa vir de comida. O nosso fígado consegue produzir glicose a partir de proteínas e gorduras, mesmo em jejuns prolongados, e sua produção atende à demanda do cérebro. Portanto, diferente da proteína e da gordura, carboidrato não é tão essencial assim. Prefira a fruta in natura, pois tem fibras, ao invés de sucos, mesmo os naturais, integrais ou orgânicos. Elimine refrigerantes que não sejam zero. Prefira alimentos de alta relação proteína e energia, isto é, concentrados em proteínas. Eles são nutritivos, reduzem a fome, aumentam a saciedade, emagrecem, aumenta a sua sensibilidade à insulina, melhoram seu perfil lipídico, reduzem a sua glicose do sangue, melhoram a esteatose hepática, reduzem seus medicamentos e aumentam a chance de reverter o diabetes tipo 2. Consumir mais proteína promove um déficit calórico de forma natural. Então, priorize a proteína, para você não acabar comendo mais calorias na forma de carboidrato e gordura, e acabar estocando o excesso de calorias na forma de gordura subcutânea e abdominal. Proteína pode ser mais cara que gordura e carboidratos, mas o preço pode sair mais caro para a sua saúde. Para cozinhar, prefira manteiga, azeite de oliva ou óleo de coco, ao invés de margarina ou óleos vegetais refinados. Gorduras não servem para estocar energia somente, ok? Servem também para produzir hormônios sexuais e absorver as vitaminas A, D, E e K. Voltando às perguntas do início do vídeo, gordura não entope as artérias? Não, é lenda urbana. Cigarro entope mais e não tem gordura. Proteína não lesa os rins? Não, é lenda urbana. Construir músculos com proteínas não lesa os rins, mas construir músculos com anabolizantes, sim. E o que faz o carboidrato? Estoca energia. E sobrecarga de carboidrato leva ao estímulo crônico de insulina e acúmulo de gordura corporal, resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. E uma vez diabético, está sob risco de lesão dos rins, causando insuficiência renal e necessidade de diálise.
e também está sob risco de entupimento de artérias, causando infartes e derrames. Quem é o vilão nessa história? O carboidrato refinado pode estar por trás da pandemia do século XXI. Será que o medo da gordura e da proteína pode ter levado ao consumo exagerado de carboidrato? Ou mudemos nosso estilo de vida, ou contaremos com remédios e seus efeitos adversos. Quanto mais próximo da natureza você come, melhor a sua saúde. É importante que cada pessoa assuma a responsabilidade de se educar e de entender do que os alimentos são feitos e como vai impactar na sua saúde. O que você está colocando para dentro do seu corpo? Hipócrates, médico grego da antiguidade, conhecido por muitos como o pai da medicina, citou há milhares de anos atrás que seu alimento seja o seu remédio. Curta o vídeo e, se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e deixe sua opinião nos comentários. Tenha uma boa semana.